Uma tarifa de 50% não começa na alfândega. Ela termina no seu emprego, no seu bolso e no preço do que você consome. Quando um país anuncia uma tarifa dessas, isso normalmente soa como um assunto distante, coisa de jornal, de político, de especialista debatendo números abstratos. Parece algo que acontece longe da vida real. Mas na prática, uma tarifa mexe diretamente com o dinheiro de gente comum, com o orçamento de famílias reais e com decisões que afetam quem trabalha, produz e consome todos os dias, inclusive você. Se você gosta de entender economia sem discurso pronto e sem promessa fácil, deixa o like agora. Isso ajuda esse tipo de conteúdo a chegar em mais gente que também precisa entender como essas decisões funcionam de verdade. Agora vamos ao que realmente importa. Quem realmente paga essa conta? Tarifa é um imposto extra sobre produtos importados. Simples assim. Não é um conceito complicado nem técnico. Se um produto custava 10 para entrar em um país, com uma tarifa de 50%, ele passa a custar 15. E aqui está o ponto que quase ninguém explica direito. Esse imposto não desaparece no caminho. Ele não é absorvido magicamente por governos ou empresas gigantes. Esse imposto entra no preço, ele vira custo. E custo, no mundo real, sempre encontra alguém para pagar. Mas guarda isso por um momento, porque o problema não para no produto importado. Daqui a pouco você vai perceber que acaba pagando essa tarifa, mesmo quando não compra diretamente aquele produto que veio de fora. Existe algo chamado efeito cascata. Quando uma peça importada de uma máquina sobe 50%, o custo dessa máquina sobe junto. E se a máquina fica mais cara, o produto que ela fabrica também fica mais caro. Isso significa que a tarifa não atinge apenas quem compra o produto importado final, ela se espalha pela cadeia inteira de produção. Você acaba pagando a tarifa até quando compra algo feito localmente, porque aquele produto depende de insumos, peças ou equipamentos que ficaram mais caros. Quem compra, paga mais. Quem vende, vende menos. E aos poucos o prejuízo começa a se espalhar por toda a economia. Tarifa não fica presa na fronteira, ela caminha. Quando a tarifa entra em vigor, as engrenagens do sistema começam a girar quase imediatamente. Primeiro, o importador passa a pagar mais para trazer aquele produto de fora e tenta repassar esse custo para frente. Segundo, o consumidor vê o preço subir na prateleira, compara, pensa duas vezes e começa a comprar menos. Até aqui o cenário já é ruim, mas isso ainda é só o começo, porque nenhum país aceita perder dinheiro em silêncio. O terceiro passo é a retaliação. O país que foi taxado responde com outra tarifa. O que começou como uma medida defensiva vira rapidamente uma troca de poluições. O que era uma disputa comercial se transforma em uma guerra onde ninguém ganha e o consumidor perde dos dois lados. Esse ambiente de incerteza reduz pedidos, diminui contratos e trava decisões de investimento. Menos pedidos significam estoque parado, caixa apertado e decisões difíceis. E no mundo real, decisão difícil quase sempre significa corte de custo, demissão ou redução de produção. Tarifa não quebra a empresa no anúncio oficial, na coletiva de imprensa ou no tweet. Ela quebra a empresa no fluxo de caixa, meses depois, quando o dinheiro para de girar. Nesse ponto, começam a surgir vários mitos. O primeiro é que tarifa protege o mercado local. Às vezes, em situações muito específicas, até pode proteger, mas na maior parte do tempo, ela só encarece a vida do consumidor para subsidiar a ineficiência de poucos. Outro mito comum é o de que só quem exporta perde. Isso não é verdade. Quem importa paga mais, quem consome perde poder de compra e quem trabalha sente o impacto quando a atividade econômica desacelera. Existe também o mito de que o mercado interno compensa tudo. No curto prazo, até pode parecer que sim, mas no longo prazo, a produção cai e os preços sobem ainda mais depois. Repara como todos esses mitos apontam para o mesmo lugar. Alguém sempre fica com a conta. E na maioria das vezes, essa conta não aparece no discurso político, mas aparece no extrato da empresa e no orçamento das famílias. Agora entram os riscos que quase ninguém coloca na mesa quando fala de tarifa. Um dos principais é a dependência excessiva de um único comprador externo. Quando esse mercado fecha ou encarece artificialmente, a empresa fica sem alternativas rápidas.
Outro risco pouco discutido é o prejuízo no estoque. Dinheiro parado em estoque taxado é dinheiro que não vira inovação, não vira aumento de salário e não vira investimento. É o famoso custo de oportunidade. Além disso, a pressão no caixa se intensifica e começa a empurrar empresas para demissões e cortes estruturais. Muitas vezes, no curto prazo, o excesso de produto pode até derrubar preços artificialmente. Mas depois, quando a produção cai, o efeito se inverte e o preço explode. Se você trabalha ou depende de salário, esse trecho importa. O problema não aparece no dia em que a tarifa é anunciada. Ele aparece meses depois, quando o dinheiro para de circular. É importante dizer que tarifa pode fazer sentido em pouquíssimos cenários. Se você acha que agora vem o "mas tarifa pode ser boa", calma. Isso vale para casos muito específicos, como o combate ao dumping, que é quando um país vende abaixo do custo apenas para quebrar a indústria do vizinho e dominar o mercado depois. Fora isso, só faz sentido quando há produção local pronta para assumir a demanda, quando o consumidor aceita e pode pagar mais, quando o impacto no emprego é limitado e quando a medida é estritamente temporária. Fora desses cenários, tarifa não é solução econômica, é ferramenta de pressão política. Tarifa de 50% não é vitória econômica, não é proteção garantida, não é castigo sem efeito colateral. Ela só decide quem perde primeiro, quem perde depois e quem perde sem perceber. No fim, a pergunta certa nunca foi quem essa tarifa protege. A pergunta real é quem consegue sobreviver a ela. Se esse vídeo te ajudou a enxergar a economia com mais clareza, se inscreve no canal para não cair em discurso pronto sobre dinheiro. Aqui a gente fala de finanças do jeito que elas funcionam de verdade, sem promessa fácil e sem solução mágica. Porque no mundo real, quando o dinheiro trava, o prejuízo anda.